Fala, gente, beleza? O que vocês vão ver aí nesse videozinho hoje é o processo do comando deita com o look no colar eletrônico, né? Então, a gente tá trabalhando no place, de um place para o outro, e aí agora eu começo a pedir mais para ele deitar, né? É o início, então vocês vão ver bastante diferença do começo desse vídeo pro final. Vocês vão ver como no final já tá mais redondo, não só o look, como eu também, né? Porque são duas partes aí do treino e a gente tá acertando como isso vai funcionar melhor para ele, né? Eu faço uma pressão bastante leve com o meu pé aí na guia para ele deitar e precisa ser bem leve mesmo, porque o look, qualquer coisa que ele sente muita pressão na guia, muito perdido por não saber o que fazer, ele já tende a se desesperar e explodir. E eu não quero isso. Então, assim, é bem sutil. Olha como... Aí, tá vendo como eu fiz um pouco mais forte, ele saiu? E aí não deu certo, né? Então, a gente vai repetir com um pouco mais de sutileza para funcionar, né? Então, foi legal esse momento para vocês verem. O começo do vídeo é muito isso, né? O começo do treino é a gente entendendo o passo do nosso treino, como é que vai funcionar. Mas aí eu peço para ele sentar no colar, que ele já tá entendendo super bem, peço para ele deitar e vou de um place para o outro. Me movimento um pouco ao redor dele, porque também quero testar com ele um pouco dessa distração. Quando eu faço essa volta mais completa em torno dele, tendo a andar aí atrás dele, ele tende a sair do place e querer vir atrás de mim. Então, vocês vão ver em vários momentos eu fazendo esse teste de andar em torno dele e dar a volta para ver se ele se mantém ou sai, tá? É uma forma também de reforçar a posição que eu quero dele aí no place, tá? E aí a gente vai seguir assim, trabalhando. Eu tô usando esses tapetinhos que não são... Podiam ser até maior, né? Podiam ser 2 em cada place aí. Mas aí eu acabei usando um só, também eu tava mais preocupada em marcar mesmo o senta e o deita com ele mais no chão, porque na caminha elevada ele já tá entendendo super bem o conceito do place, então ele já sobe e já deita. E como eu queria marcar melhor os comandos e já começar a transferir isso pro chão mesmo, sabe? Eu peguei os tapetinhos. Agora, até assistindo, acho que podia ter colocado 2 de cada lado, mas não muda tanta coisa assim no exercício, né? Então, eu chamo ele pra mim. Agora ele vai sentar. Eu indico deita. E em todos os passos, tá, gente? Eu tô usando a pressão da guia, bem pouquinho. A pressão do colar eletrônico, que ele já conhece, né? E o meu comando verbal. Então, a gente casa essas 3 coisas, porque é importante que ele faça essa associação. E aí, a gente vai para várias repetições. Aí eu já faço um teste até de soltar a guia e me movimento um pouco ao redor dele. Quando eu tento pegar a guia, ele tende a sair. Eu corrijo com o meu próprio corpo, tá? Com a minha própria perna. Vou fazer uma pressão na guia, mas aí eu percebi que ele já ia deitar, então eu suavizei. Aí é aquele momento que eu falei pra vocês, de eu andar por trás dele e ele tender a sair aí atrás de mim. Então a gente vai trabalhar isso de novo várias vezes no meio das sessões. E o Luke, gente, ele tem várias restrições alimentares, tá? Por conta de questões de saúde. Então, é um cachorro que a gente não pode usar a comida como elemento motivador, porque a ração seca daria para usar, mas não representa muita motivação para ele. Enfim, a dieta atual dele não permite que a gente use muito comida nos treinos, tá? Então, por isso que o colar está sendo sensacional para ele, porque ele entende muito claro a minha comunicação e o meu tom e o que significam os comandos que eu estou pedindo para ele. Está sendo essencial no processo dele, tá? Aí vocês vão ver um pouquinho da gente se entendendo aí. Se vocês viram como eu fiz uma pressão um pouco maior na guia e ele já apresenta uma super objeção, já quer fugir da situação, né? Então foi um pouco de um exagero meu ali, que não funcionou, e aí ele entrou numa situação que ele não conseguiu mais entender o que eu queria dele, e aí a gente teve que começar de novo, e aí eu pedi uma pressão mais suave nesse momento para ele deitar. Até parei para tirar a blusa.
depois desse pequeno embate. Mentira, não foi um embate, mas foi um momento bem legal de vocês verem como ele se perde com facilidade, como ele se desespera e como é melhor a gente trabalhar com ele de uma forma bem sutil e aos poucos, né? Então, sempre que acontecer algo como esse momento onde eu fiz uma pressão um pouco exagerada para ele, né, para o caso dele, e a gente começasse a tentar voltar, a tentar colocar ele de novo no processo do exercício, aí nesse momento eu percebi que era melhor começar tudo de novo, né? E aí foi. Então aí a gente já destravou e começamos tudo de novo. E segue o processo. Vocês vão ver daí em diante como a coisa começa a ficar bem mais redonda. Aí eu corrigi ele com a minha perna sutilmente, né, quando ele queria sair do place. E é legal para vocês perceberem como acontece essa correção com o nosso próprio corpo quando a gente está trabalhando com o cachorro. No place, tá? O cachorro vai para sair, às vezes só a gente se aproximar com a nossa própria perna, ele já entende o que a gente precisa, que é que ele se mantenha ali, né? Afastei um pouco ali os places, e aí vocês vão ver como começa agora a coisa a fluir. Corrigi ele porque ele saiu do place antes de eu chamar, tá? E eu não quero, então eu coloco ele de novo onde ele tava, não é porque eu me abaixei e peguei a guia que ele precisa sair. Tá? Eu me abaixei, peguei a guia, mas eu não convidei ele para sair do place. Então, eu segurei, agora eu convidei. Então, aí eu já coloco ele já continuo o exercício. Vamos pro senta e o deita, tá? E todos esses momentos que eu deixo ele ali, me afasto, mexo em alguma coisa, também é parte do treino, tá? Tudo que eu fizer em torno dele, enquanto ele estiver estacionado no place, já representa uma distração, tá? Que é bem importante para ele. Ele tende a ficar bastante excitado, assim, com a minha movimentação um pouco, então é importante que isso já possa acontecer no meio das sessões como uma distração. Vocês viram que ali ele travou de novo, não deu certo, ao contrário da primeira vez, eu já saí, fui até o outro place e comecei de novo, e fiz de novo, e agora deu certo, né? Então, quando vocês veem o processo inteiro, vocês conseguem perceber, ali naquele primeiro momento, antes, onde eu entrei um pouco mais em confronto com ele, e aí nesse momento onde eu entendi que era melhor a gente voltar e começar de novo. Massa, por isso que começou a funcionar bem melhor aí daí pra frente do vídeo, né? E aí virou mesmo uma sessão de fato com repetições de comando para ele cada vez praticar mais. E a coisa fica redonda, né? Então tem um processinho aí no vídeo de uns 5 minutos de vídeo que vocês viram que é a gente construindo isso, e agora vocês vão ver a gente deixando isso muito mais fechadinho, assim. Aí eu já começo a me distanciar, ele já tá prestando bastante atenção em mim. Aí ele saiu do place por conta própria, eu usei o colar e usei um pouco do meu corpo para levar ele de volta pro place e a gente começar de novo. Vocês viram nesse momento, foi o momento onde eu pedi o deita, eu não usei nem a pressão na guia, usei só o estímulo do colar e o meu comando verbal. É um ótimo sinal de que ele entendeu exatamente qual é o comando, o que significa o meu comando verbal e casou com a minha comunicação no colar. Lógico que eu vou usar ainda a unificada para fazer algumas pressões no deita quando eu sentir que ele não está propenso aí. Mas a gente já consegue perceber mais vezes aí ele respondendo só o estímulo do colar e o meu comando verbal, né? Então a gente já consegue perceber um comando mais bem construído com ele nessa primeira sessão aí. Eu ainda vou usar a pressão na guia para lembrá-lo, porque ainda é muito recente o comando, é a primeira sessão, mas mais como lembrete, né? E aí é o momento que o cachorro já fala, beleza, já entendi, vamos fazer aqui, se alguma coisa me distrair, eu não respondo por mim, mas já entendi o que você tá me pedindo e por isso que a coisa começa a funcionar legal. Outro ponto interessante é que só agora eu começo a trazer uma recompensa para ele com esse afago aí na cabeça, tá? Por quê? Porque agora sim ele tá com bastante contato visual em mim, ele tá praticando todo o processo que eu tô pedindo para ele
com muito mais, né, com muito mais prontidão, de uma forma muito mais clara e efetiva. Ele tá tendo poucas distrações, a coisa tá bem legal e bem redonda, como eu disse. Então, eu começo a recompensar esse comando data dele com esse afago na cabeça bem rapidinho. Não fiz isso no começo, por quê? Porque no começo eu não queria excitá-lo, eu não queria deixar ele animado com a minha presença. Eu queria deixar ele focado no que eu ia pedir para ele e eu queria entender mais como ele ia me responder e se ele ia entender o que eu estava pedindo para ele, né? Lembrando que a gente está construindo um comando sem nenhum tipo de elemento motivador. Então, no começo, a gente deixou a coisa bem no foco do exercício mesmo. E agora que ele começou a responder melhor, eu comecei a colocar esse afago. Aí foi mais um momento de objeção, onde ele não respondeu, eu subi o nível um pouquinho, acabei subindo um nível a mais do que era, ele sentiu um pouco mais, mas deitou. Ou seja, eu já identifiquei que numa próxima vez eu vou fazer isso e vou subir um pouco, um nível a mais, mas não tanto como foi dessa vez, já foi mais uma coisa. Esse momento é bem interessante, porque eu saí aí de frente dele para fazer esse teste da distância que a gente já tinha trabalhado antes, só que sem o comando data, e ele permaneceu, né? Então também foi muito legal. Eu tava logo ali atrás dessa parede, mas ele permaneceu ali no data como eu havia pedido para ele. Eu voltei para checar ali um pouquinho, ele permaneceu ainda, né? Então foi um teste final aí, quando eu vi que ele já estava mais propenso a ficar ali na posição do place, como a gente trabalhou, né? E já estava mais pro final da sessão, então ele já estava mais cansadinho, mais propenso a deitar mesmo e bastante focado em mim e no que eu estava pedindo para ele. Então foi um momento bacana pra gente fazer esse teste, foi muito legal. Eu volto ali umas 3 vezes, ele permanece. Foi um teste bem sucedido. Ah, e se ele saísse daí e fosse atrás de mim? Bom, eu simplesmente ia pegar ele pela guia e ia começar de novo. Ia pedir o place, ia pedir o senta, ia pedir o deita. E ia me distanciar um pouco menos, de repente, percebendo que não seria o momento de uma distância de sair do campo de visão dele. Mas deu super certo neste momento. E aí depois botei ele para descansar. E aí agora a gente já tem algo mais construído em relação ao comando data. Certo? Então agora é replicar essa sessão mais vezes e continuar o processo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí e se inscreve no nosso canal. Beleza? Falou!